a terra habitada. Deus vai julgar em justiça a terra habitada. Sejam bem-vindos a esta live, quem está no YouTube. É uma live que nós vamos falar sobre a promessa de Deus de um mundo melhor. E o tema é uma mensagem boa para você. Né? Espero que você aprecie bastante. Parece que eu estava com o áudio cortado aqui, mas nós começamos agora, felizmente. E nós vamos falar justamente sobre as mensagens boas que vão trazer em você um sentimento bom. Um sentimento bom vai trazer em você alegria. É isso mesmo. Então preste detida atenção a essa live que vai ser de grande ajuda para todos. Sejam bem-vindos a essa live. Você que está no TikTok, nós estamos ao vivo aqui no canal do TikTok e também no canal do YouTube. Então, como eu havia falado há pouco, imagine que cena linda, né? Uma praia com um ar puro, um lugar sossegado, sem lixo, um ar refrescante, coqueiro na beira da praia e um lugar livre de problemas. E isso você sente que ao observar essa imagem e meditar nesse lugar, o cérebro já começa a liberar substâncias benéficas, como GABA e outros hormônios benéficos que vão até o sangue, se espalham e vão até os órgãos vitais, como os rins, onde nós temos aquela sensação, né, de, seja até mesmo o intestino, os rins, ou até mesmo o coração, que é o coração não literal, mas o coração figurativo. Órgãos internos das nossas emoções sentem bem quando você vê imagens agradáveis, coisas que transmitem uma boa mensagem. Como eu falei, né? Um lugar verdejante, um lugar que você pode ouvir o som do vento, um lugar que você sente a presença de toda a paz, como diz na Bíblia hebraica a palavra shalom. Tudo isso vai produzindo em você o que é bom. Então, às vezes, é necessário se desligar um pouco do noticiário negativo, de tanta violência que assola, de tanto problemas econômicos no país, ou até mesmo em outras regiões do mundo, porque o mundo se tornou uma aldeia global. Cai um avião lá do outro lado do planeta, você fica sabendo aqui. Você às vezes até chora do outro lado do mundo, sendo que o problema é deles lá, mas afeta a todos. Então é necessário às vezes focalizar, como nesse vídeo, uma mensagem boa para você. É isso que você vai fazer agora. Você vai meditar em coisas boas. O Salmo, por exemplo, escrito pelo rei Davi, né? O louvor de Davi, no Salmo 145, versículo 16, ali diz assim, preste bem atenção, fala assim que Deus, olha, tu abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os vivos, de todos os seres vivos. Aqui está falando que Deus vai fazer isso, abrirá a mão dele para satisfazer o desejo de todos os seres vivos. Isso infelizmente não está acontecendo agora, mas é um propósito dele de que a terra seja um lugar de paz e sossego, um lar ajardinado, um lugar aprazível e bom, algo que você vai ver e sentir só o bem, só a alegria, só a satisfação. Exatamente como você pede na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como eu acabei de falar na live anterior e também agora há pouco, mas o YouTube estava sem áudio, eu acabei percebendo agora, né? Peço desculpas a quem entrou um pouco antes, mas agora o áudio está aqui. Né? Então, nesse texto que eu citei nas lives anteriores, o texto de Atos 17:31, ali diz, o texto diz assim, Atos 17:31, Deus fixou um dia em que há de julgar em justiça a terra habitada. Então, eu estava essa tardezinha caminhando aqui perto de casa, quando vi um senhor ao lado da casa, aqui do lado, sentado, uma rua calma, cheia de árvores muito altas, por sinal, um bairro calmo, um bairro legal. E aí eu vi um senhor sentadinho, né, em frente à sua casa com uma cachorrinha. E comecei a cumprimentá-lo e ele começou a puxar assunto, falou sobre a cachorra durante uns 10 minutos. Depois de eu ouvi-lo atentamente, ele falou muitos temas. E aí quando eu disse que ensino os idiomas da Bíblia, os idiomas antigos, ele começou a falar de religião. Eu não precisei nem tocar no assunto. Mas o curioso é que ele começou a tentar pregar para mim sem saber que eu já tenho um certo entendimento e conhecimento da Bíblia. Tudo bem, normal. Isso é até bom, porque abriu uma porta de oportunidade para eu poder falar com ele. E na conversa que eu tive com ele, ele disse que Jesus está voltando, ele disse. Ele começando querendo pregar para mim, dizendo que Jesus está voltando e quem não for dele, né, vai ficar. Então ele deu uma impressão negativa que a terra vai ser um lugar ruim no futuro. Né? Ele deu uma impressão equivocada de que a terra não vai ser um lugar bom e que é como se Satanás tivesse frustrado o propósito de Deus no início da história humana. Isso não poderia ser correto, até porque quando nós vemos, né, eu estou falando agora para vocês aqui, o texto, por exemplo, de
Isaías, né, fala que assim mostrará ser a minha palavra, Deus diz, que sai da minha boca, não voltará a mim sem resultado. Ele fala que é igual quando a chuva cai do céu e ela sempre produz, faz a terra brotar vegetação, né, que dá semente, semente ao semeador e pão ao comedor. Então ele fala, assim a minha palavra, que sai da minha boca, não vai voltar a mim sem resultados. Deus fala que tudo que ele fala, tudo que ele promete, tudo que ele diz se cumpre. Da mesma forma, quando ele criou o primeiro casal humano e a terra seria então um paraíso, será que Deus foi frustrado? Será que é como esse rapaz, esse senhor, né, já de idade disse, que a terra, os maus vão ficar aqui e que os bons vão todos embora? Ele falou, porque quem não for aceito por Jesus vai ficar. Ele usou essa linguagem. Exatamente a retórica de várias igrejas que pregam que a terra será um lugar ruim e que todos os bons vão para o céu. Em contrapartida, a Bíblia não ensina assim. Por exemplo, nós vamos ver agora uma boa notícia, uma mensagem boa para você, registrada no texto que eu sempre estou lendo nas minhas lives, que é o texto de Provérbios 2, do 20 ao 22. Esse texto diz assim, olha na íntegra. Por isso, siga o caminho de pessoas de bem e mantenha-se na vereda dos justos, pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra e quanto aos traiçoeiros, serão arrancados dela. Esse texto mostra que apenas as pessoas boas viverão numa terra paradisíaca, que a terra no futuro será um lugar, sim, pacífico, calmo, uma terra purificada. E você viverá para vê-la? É sim, essa promessa é da parte de Deus e ele não pode mentir. Esse texto de Provérbios 2, do 20 ao 22, é uma profecia, ainda não se cumpriu, desconhecida pelas igrejas da cristandade, ou seja, a religião falsa. Eles não sabem que os justos em breve morarão na terra, permanecerão nela os irrepreensíveis, e os maus, por outro lado, não vão continuar vivos na terra, eles serão eliminados dela, e os traiçoeiros arrancados da terra. Quem são os traiçoeiros? Então, pessoas que prometem servir a Deus, né, e abandonam a Deus totalmente e desistem dele, até mesmo começando a criticar os seus anteriores irmãos de fé, são traiçoeiros. Isso é, os apóstatas, né? Tais como Judas Iscariotes e Satanás o demônio, que foi o primeiro a ser expulso dos céus por causa do mal que ele estava causando lá. Então, apenas as pessoas de bem vão viver na terra. Os traiçoeiros são altamente irrepreensíveis. Não vão continuar na terra. A terra, então, vai ser um lugar melhor, sem dúvida. É uma mensagem boa para você. O Salmo 145, o versículo 16 que eu acabei de ler, diz que Deus vai abrir a mão dele e satisfazer o desejo de toda coisa vivente, de todos os seres vivos. Sim, de todas as pessoas de bem. E olha como que o Criador do Universo, ele fala, na sua palavra escrita, no profeta Jeremias, capítulo 29, olha o que ele fala, no versículo 11. Pois assim diz Jeová, o Criador do Universo, né? Ele fala assim, no versículo 11 de de Jeremias, capítulo 29. Olha o que ele diz. Pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. E vocês me chamarão e virão a mim em oração e eu vou escutá-los. Vocês me procurarão e me acharão, pois me buscarão de todo o coração. Então, aqui mostra que, primeiro, a pessoa tem que buscar de todo o coração. Não é fácil. Deus não está fácil, acessível para todo mundo, não. Não é como as pessoas pensam, que entra no culto, vê falar da Bíblia, ali é Deus já que está ali. Nada disso. Até porque Jesus falou que muitos virão à base do nome dele e desencaminharão a muitos. Ou seja, a maioria das igrejas atualmente, hoje, elas estão levando as pessoas para a morte, para o caminho da destruição, por meio de religiões que não ensinam a verdade sobre quem é Deus. Uma das coisas que eu acabei de destacar, Provérbios 2, do 20 ao 22. Não é ensinado, não traz uma boa notícia isso aqui? Não é uma mensagem boa para você? O texto fala que nós devemos seguir o caminho de pessoas de bem, manter-se nos caminhos dos justos, e apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela, mas os maus serão eliminados da terra. Que maravilha, então, a promessa de Deus de um mundo melhor. Só de pensar nesse cenário paradisíaco, só de imaginar um mundo melhor assim, nós nos sentimos bem. E ainda mais em saber o que ele tem em reserva para a humanidade obediente. E o que Deus tem em reserva para a humanidade obediente? Gente, ele tem em reserva para a humanidade obediente muita coisa boa. Uma delas são as palavras registradas por Jesus, aliás, pelo apóstolo, e que Jesus falou. As palavras que você pode encontrar, por exemplo, vamos ver aqui, olha, no texto de João, o Evangelho, né? Jesus, ele prometeu algo incrível.
E você não precisa ficar admirado demais. Não pense assim, eu não sei não se isso aí é verdade. Não, porque ele fala para você não se admirar. Não fique maravilhado, admirado demais, não. Qual é o texto? João capítulo 5, versículo 28 e o 29, Jesus diz assim: não fiquem admirados. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão, os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Então aqui Jesus prometeu que as pessoas que morreram de uma maneira injusta ou até mesmo covarde, pessoas que foram mortas, pessoas que não tiveram oportunidade de saber nada sobre Deus, pessoas que morreram num acidente, pessoas que foram ceifadas novas na tenra idade, pessoas que não tiveram a chance de viver ou que viveram na ignorância sem saber nada sobre Deus. Aqui fala que não fique admirado porque vem a hora em que essas pessoas, se estiverem, logicamente, na memória de Deus, ouvirão a voz dele e sairão, os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida. E os que praticaram coisas ruins, os que morreram na ignorância, que nunca ouviram falar de uma Bíblia, nem de Deus, nem de Jesus, serão ressuscitados para uma ressurreição de julgamento. Aqui não é ressurreição de condenação, como diz a Bíblia Almeida, em grande parte das Bíblias usada pela igreja evangélica. Não tiveram capacidade de verter a palavra, não é condenação, é julgamento, porque julgamento, Crícios, né? Aqui não está catácrima, que seria condenação, não está a palavra catácrima. Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que entrar no site jw.org para ler a mais exata das versões da palavra de Deus. Aqui, Jesus está prometendo vida para aqueles que morreram, por meio da ressurreição no futuro. Então, a promessa de ressurreição para aqueles que morreram na ignorância é para que eles voltem no futuro. Quando Cristo começar a governar a terra, eliminar o mal da terra, na vinda de Cristo ele eliminará a maldade, mas não é como aquele senhor que eu encontrei hoje disse. Ele falou, os maus vão ficar aqui e Jesus vai levar os dele. Não é bem isso não, a Bíblia diz que realmente há uma perspectiva de que a terra será um lugar de paz e sossego, conforme a promessa original de Deus quando fez o primeiro casal humano, Adão e Eva. Por isso que no Salmo fala que Deus abrirá a mão e satisfará o desejo de todos os seres vivos. É isso mesmo. E uma das coisas que nós vimos agora, no texto de Provérbios 2, do 20 ao 22, é que os mansos possuirão a terra e viverão nela em alegria. Viverão numa terra paradísica. Por isso que observe atentamente o que diz o Salmo capítulo 37. O Salmo 37, ali no versículo 9 ao 11, o salmista que escreveu foi Davi, rei em Israel. E ele registrou as seguintes palavras sob inspiração divina. Ou seja, Deus dirigiu a escrita da Bíblia. Fez Davi escrever assim, olha. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Jeová é o nome de Deus, aparece na Bíblia Almeida de 1819 milhares de vezes. Os pastores depois removeram esse nome. Os padres também colocaram a palavra Senhor. Mas não tem nada de Senhor aqui. Davi não adorava o Senhor. Davi adorava Jeová. Então, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. É exatamente isso que nós lemos. Eu vou abrir aqui nos manuscritos em hebraico, do mesmo texto, para vocês verem que tem o nome de Deus. No Salmo 37, vou abrir aqui, versículo 9, né, que eu li. Jesus falou em harmonia com isso em Mateus 5,5. Não adianta você falar assim, eu aprendi diferente na igreja. A Bíblia mostra que os bons vão tudo para o céu. Aí você se esquece de Mateus 5,5, né, que Jesus falou, felizes os mansos, porque herdarão o quê? Lá diz a terra. Em harmonia com isso, eu vou ler o Salmo 37 na língua de Davi, no antigo hebraico, na língua dos antigos israelitas, né? Ali diz assim, Kimereim, pois os malfeitores e Kartun serão decepados, cortados da vida. Vekovei Yehová, mas os que esperam em Jeová, Rema Irshu Aretz, são eles que herdarão a terra. Olha aqui o nome, Vekovei Yehová. E os que esperam, mas os que esperam em Jeová. Aqui não fala os que esperam no Senhor. Aparece o nome de Deus aqui. E se você clica aqui nesse site Bible Hub, no nome de Deus que está escrito Jeová aqui, vai levar você para o dicionário, que foi produzido por um evangélico, inclusive, James Strong. Ele fez o léxico de Strong e debaixo do nome de Deus ele colocou as vogais para se ler Jeová e disse que a fonética é essa aqui, que você está vendo aqui com seus olhos, produzidos não por uma testemunha de Jeová, não, mas por um evangélico, James Strong. Ele diz que o nome é para se ler Jeová e, de fato, nos manuscritos em hebraico, o nome na forma Jeová, com as vogais EOA, ocorre centenas de vezes.
263 vezes com as vogais para se ler Yehová, só no Códice de Leningrado, o Leningradenses, manuscrito do ano 1008, mil e pouco, né? Ou seja, um manuscrito antiquíssimo. Tem também do ano 900, o Sasson. O Sasson também tem o nome de Deus na forma de Yehová para se ler milhares de vezes. Então aqui fala que os que esperam em Jeová, que é Deus, são esses que possuirão a terra. Continuando a leitura do Salmo agora, no capítulo 37, o versículo 9 diz que os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão o quê? A terra. Isso mostra que o propósito de Deus para com a terra, de se transformar num paraíso, um belo lar ajardinado, não foi frustrado. O propósito dele ainda está de pé. Exatamente como você vê nessas imagens, a terra é um lar paradisíaco. Mesmo na imperfeição que a terra está agora, mesmo depois da maldição de Adão sobre a terra, porque Deus disse, maldito é o solo por tua causa. Em dor comerás todos os dias do produto do teu solo, né? Do solo. Né? Então, no caso, Adão tinha que trabalhar duro agora, a partir da rebelião no Éden. E aí a terra, embora amaldiçoada, olha como ela é linda. Imagine quando Deus, por meio de Jesus Cristo, né, na vinda dele em breve, eliminar toda a maldade e fazer da terra um lugar abençoado. Então, se hoje é amaldiçoada a terra por causa de Adão, imagine quando começar o milênio, o reinado milenar. A terra será de fato algo, gente, que está além da descrição. Os espinhos e abrolhos vão deixar de existir. Os animais terríveis, como o leão, que são carnívoros, comerão a palha, comerão mato, igual o touro. A própria ursa e a vaca pastarão juntas, e juntas vão se deitar as suas crias. De fato, conforme fala aqui, vou ler esse texto. O versículo 10, Salmo 37, 10, fala apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Por isso que você pede, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como já é feita nos céus. Então essa oração vai ser ouvida, a oração modelo que aparece na Bíblia, a chamada oração do Pai Nosso, de modo que a vontade de Deus será feita na terra. Por isso que o Salmo 37, 10 fala apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir, e você olhará para onde eles estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Quer dizer, a terra será um lugar de paz e sossego. Um lugar ajardinado, assim como Deus pretendia originalmente quando fez Adão e Eva. Essa mensagem é boa para você. Essa mensagem vai mais longe. Deus fala em Jó 33, 25, que quando Cristo vier, né, por meio da vinda de Cristo, os que passarem com vida, continuarem vivos na terra, olha o que vai acontecer com as pessoas que sobreviverem e ficarem de pé. O texto de Jó 33, 25 fala que a sua carne se torne mais fresca do que a de um jovem, que ele volte aos dias do vigor da sua juventude. Ou seja, Deus promete que se você sobreviver ao fim desse mundo mal, na guerra do grande dia de Deus, quando ele limpar a terra, na vinda de Cristo, as pessoas que sobreviverem verão o seu rosto ficar cada dia mais jovial, terão restaurada a sua saúde plena. Jesus realizou curas para provar que por meio do reino de Deus, as mãos dele, Jesus Cristo, isso é uma realidade. E ele fez curas há 2000 anos atrás, ele não curava igual os evangélicos curam hoje, só dor de barriga e dor de cabeça. Jesus curava aleijados. Jesus ressuscitou pessoas que morreram, como o filho de uma viúva de Naim. Então não era como as igrejas hoje, com essa farsa de cura evangélica. Não, o Cristo ele curava de verdade. Um homem com a mão ressequida ele curou. A mão do homem era igual um graveto, a mão ressequida é né, acho que não é hidropsia, eu não lembro o nome da doença, perdão. Mas era uma doença em que a mão do homem ficou só um gravetinho e ele tocou na mão do homem e a mão do homem foi restaurada. Os líderes religiosos olharam para ele e falaram, hoje é sábado, não é lícito fazer nenhum tipo de coisa assim no sábado, né? Jesus Cristo, ele redarguiu e disse, quem de vós tendo uma ovelha que cai num buraco num dia de sábado não vai, pega ela e tira do buraco? Então, quanto mais é correto fazer uma boa obra no sábado. Aí ele foi e tocou a mão do homem, e a mão do homem que era bem ressequida ali, tipo um graveto. A mão do homem era igual um cabo de vassoura. Jesus tocou a mão do homem e retornou ao seu lugar. Voltou a ser uma mão de verdade. Provavelmente ficou com a pele igual a de um bebê. Por isso que ele mostrou que tem poder para fazer isso. Ele acalmou a tempestade, mostrando que as chuvas assassinas, as chuvas mortíferas, os alagamentos, ele tem o poder sobre o ecossistema, coisa que o homem não tem. Agora você está vendo a inutilidade dos governos humanos, seja de direita ou de esquerda, não conseguem parar chuvas assassinas, que se tornarão algo recorrente de agora para frente. Então aqui mostra que até mesmo tornar a carne de uma pessoa mais fresca do que na infância ou do que na juventude,
a pessoa vai voltar aos dias do seu vigor juvenil, da sua juventude. Isso é uma promessa de Deus que não pode mentir. Deus, ele não pode uma coisa, a Bíblia diz, mentir. Então, essas são boas notícias, uma mensagem boa para você. O texto de Jó 33, 25 mostra que, no futuro próximo, quando o reino de Deus ser estabelecido aqui na terra, o governo que você pede, venha o teu reino. O que é reino? Reino é governo, meu filho. Reino é governo. Na verdade, a pessoa que faz a oração do Pai Nosso não se dá conta de que está pedindo um governo. E Deus, ele fala em Jeremias capítulo 29, versículo 11, pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. E vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. Vocês me procurarão e me acharão, pois me buscarão de todo o coração. Ele aqui está falando como se o mundo ficasse um tempo longe de Deus, e é a época que nós estamos. Mas aqueles que buscam a Ele encontrarão. Aqueles que estão atrás dele certamente acharão. Porque olha o que diz o profeta registrado na Bíblia aqui, um dos profetas que falou sobre isso, Joel. Joel, ele falou muito sobre buscar o Deus da Bíblia. E como que ele fala as mensagens dele para nós? Ele diz aqui, observe com atenção, por exemplo, eu vou ler aqui primeiro Sofonias, tá? Sofonias, Sofonias capítulo 2, olha o que diz, ó. Antes que o decreto se cumpra, Sofonias 2, ó, o profeta Sofonias fala, antes que o dia passe, como a palha levada pelo vento, antes que a ira ardente de Jeová venha sobre vocês, antes que o dia da ira de Jeová venha sobre vocês, busquem a Jeová todos vocês, mansos da terra, que obedecem os seus decretos justos. Busquem a justiça, busquem a mansidão. Provavelmente vocês serão escondidos no dia da ira de Jeová. Então aqui está mostrando que antes do dia chegar, que Cristo, o Rei designado por Jeová, Deus, vier para eliminar toda a maldade, temos que buscar a Deus. Então isso mostra que nós podemos buscar a Ele, e Ele mesmo disse, e vocês me chamarão e virão a mim em oração e eu vou escutá-los. Vocês me procurarão e me acharão, pois me buscarão de todo o coração. Então é só aquele que busca Deus de todo o coração. Aquele que acha que vai num culto evangélico, ouve a Bíblia, depois vai para casa e aí volta à vidinha de sempre, ele não pense que vai conseguir facilmente, não. É necessário a pessoa buscar a Deus. Buscar a Deus, a palavra buscar ocorreu várias vezes. É necessário esforço. Não é pela lei do menor esforço. Um esforço tíbio não será suficiente. Porque Jesus falou assim, né? Esforçai-vos vigorosamente a entrar pela porta estreita, porque muitos buscarão entrar e não conseguirão. Então, quando Jesus falou esforçai-vos vigorosamente, em grego está a palavra agonizeste. Então é necessário buscar. O sábio rei Salomão, em uma época da sua vida muito boa, ele foi usado por Deus para escrever provérbios. E no livro de Provérbios 2, fala que você tem que buscar muito, com muita força. Por quê? O texto fala assim, ó. Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz pelo discernimento, e se você persistir em procurar essas coisas como a prata, e continuar a buscar como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus, pois é Jeová quem dá sabedoria. Viu só? Então aqui diz que é Jeová quem dá sabedoria. Quem é Jeová? É Deus. Jeová é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento num grau extraordinário, e um coração com uma compreensão além de medida, como a areia à beira do mar. Então você precisa estudar a Bíblia e lembrar-se que, como diz 2 Timóteo 3,16, lá fala toda a Escritura, isso é, a Bíblia Sagrada inteira, é inspirada por Deus. Como assim inspirada por Deus? Ali está querendo dizer que Deus é que dirigiu a escrita da Bíblia, usou cerca de 40 homens, mas Deus é que inspirou eles, colocou neles a força espiritual e de ideia para eles escreverem. Eles iam escrevendo e Deus dirigindo a escrita. Isso quer dizer que toda a Bíblia é inspirada por Deus nesse sentido. Então, toda ela é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Quer dizer, quem tem filho precisa de ler a Bíblia.
é boa para repreender, quer dizer que quem precisa de repreensão, é bom ler a Bíblia. Ela é boa para repreender, ela é boa para endireitar as coisas. Se a sua vida está uma bagunça, a Bíblia vai ajudar a endireitar as coisas. Se você está indisciplinado e sofrendo por causa do erro, preso numa cadeia, prestes a ser preso, com dívidas milionárias ou grandes, com problemas enormes e até mesmo deixando seu pai e sua mãe triste, então ela é boa para disciplinar em justiça, ela vai ajudar você a encontrar o caminho da retidão. Para quê? Para que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado. Então, na verdade, nós temos uma armadura, um equipamento que você vai conseguir preencher ele por meio do estudo da palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então, se você fizer isso, você vai estar então buscando como se fossem tesouros escondidos. E se você fizer isso, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o próprio conhecimento de Deus. Então isso vai fazer você se tornar apto para sobreviver à vinda de Cristo, o Rei designado por Deus, que agora se aproxima. Por isso, nós temos que ter em mente que Deus é muito amoroso. Deus, na sua criação, você vê o amor dele. Como assim? Por exemplo, em Romanos 1:20 fala: pois as suas qualidades invisíveis, como o amor, a justiça de Deus, a sabedoria dele, isto é, o seu poder eterno, a sua divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas. De modo que eles não têm desculpa. Quem? Os ateus. Eles não têm desculpa. Então aqui fala que as qualidades de Deus, todas as coisas boas de Deus são vistas por meio da criação do mundo. Porque, são percebidas por meio das coisas feitas. Então quando você olha, por exemplo, um gato, né? É um animal que muitos não gostam porque alguns gatos são meio apáticos, mas alguns gatos não. Principalmente a maior parte de uma certa raça do siamês, por exemplo, é um gato de extrema inteligência. Uma coisa que ele faz é, assim, o exemplar do gato pode ser um gato que você nunca ensinou nada. Pega um gatinho bem pequeno. Quando ele vai fazer sua sujeirinha, ele começa a enterrar, mesmo que ele esteja num chão duro. Parece que o primeiro exemplar do gato, evidentemente, ele teve no seu cérebro a sabedoria programada por Deus antes do nascimento. Isso é o instinto. Então, não é por acaso. O gato não é por ele mesmo que ele vai, cava e enterra os seus excrementos. Então, isso mostra que Deus providenciou essa sabedoria instintiva no gato. Eu falo gato apenas como um modelo, mas todos os animais têm alguma coisa que reflete que o Criador projetou eles para serem organizados, limpos, asseados, amorosos, cuidadosos. Mas não o amor guiado por princípios. É o amor por instinto que foi programado neles. Eles têm até certa medida a programação mental. Agora o ser humano não. O ser humano pode desenvolver o amor e a inteligência e a sabedoria necessários para amar a Deus de coração, por meio do livre-arbítrio e da sabedoria, que é a prática do conhecimento, estudar, aprender, ler, estudar a Bíblia e aprender e desenvolver amor a Deus e ao próximo. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então como que você vai ver o amor de Deus? Primeiro, por meio das coisas feitas, diz aqui, por meio das coisas feitas. E também por meio da leitura e conhecimento exato das Escrituras Sagradas, visto que, conforme nós vimos agora, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso é uma maravilha, não é? Toda a Escritura é divinamente inspirada, ou inspirada por Deus, quer dizer que Deus dirigiu a escrita da Bíblia. Então é necessário você começar a ler o texto para você ver esse amor de Deus. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui do YouTube, o canal Queruvim, tá? Eu vou deixar um vídeo, gente, lindo, 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 lindo. Feito em alta tecnologia, pelos que adoram o Deus da Bíblia. É coisa que você não vai ver em templos de barulho e arrecadação, não. E esse vídeo, o tema é: a criação revela o amor de Deus. Então no canal do Queruvim, no YouTube, nesse vídeo que eu estou produzindo agora, uma mensagem boa para você, você vai ver esse vídeo na descrição do vídeo. Ou senão você faz o seguinte, você vai no Google e digita: a criação revela o amor de Deus. Dá um espaço e coloca jw.org, lá vai ter esse vídeo. Um vídeo que eu vi agora, mas que vídeo lindo, maravilhoso. Aquilo sim é um vídeo lindo. Ele mostra imagens, sabe, da criação de Deus, as estrelas, e vai explicando como que Deus demonstrou o amor dele na criação.
Inclusive mostra que é o planeta que foi projetado por Deus, tem tudo necessário para manter a vida. A Bíblia, ela mostra muito sobre isso. Então, esse vídeo é fantástico. Esse vídeo é maravilhoso. Ele vai ajudar você a entender como que por meio das coisas feitas, Deus realmente demonstrou o seu amor por nós. Realmente a Terra vai ser um paraíso. A imagem de um belo lar ajardinado, uma praia bem limpa, com um ar bem, né, aprazível, com areia branca, aqui, ó, você vê um lugar que chama atenção, né? Um lugar que é bonito para você passear com alguém que você ama, né? E tudo isso transmite bons sentimentos para a sua mente, o seu coração. E isso produz hormônios favoráveis como GABA e outros benefícios, eles advêm deles para a sua saúde. Então é bom de vez em quando andar também. Se você tem um lugar arborizado perto de sua casa, que tem árvores, que tem uma visão panorâmica, faça caminhadas. Não fique só preso numa selva de pedra que é a cidade, não. Porque aqui mesmo, você acabou de ver em Romanos 1:20, fala que as qualidades invisíveis de Deus, isso é o seu poder e divindade, são vistos por meio de quê? São percebidos por meio das coisas feitas. Então você precisa tirar um tempo para ir desfrutar um pouco da natureza. Olha que coisa linda a Terra que Deus criou para a humanidade. Você precisa viajar um pouco, pegar uns meses ou dias que puder, né, dias do ano, se possível, sair um pouco da cidade, ir para um lugar mais calmo e desfrutar de uma figura, de uma imagem real de um ambiente paradisíaco ou uma paisagem de interior, onde você pode caminhar com alguém que você ama, respirar um ar puro e desligue-se, se possível até da internet um pouco, para você meditar nas criações do Criador do Universo, né? Sai um pouco dessa mesmice. Tente respirar o ar puro, agradecer por cada puxada de ar que você dá. Eu vi uma cena, sabe, gente, pra gente ver como que é importante dar valor ao que a gente tem. Você sabia que a pessoa às vezes começa a dar valor ao nariz dela? Como assim? Eu vi uma cena hoje horrível. Uma moça, ela foi beijar um cachorro, o cachorro deu um golpe nela, uma mordida, arrancou o nariz dela. E ela depois ficou horrível. Ela demorou dias para se acostumar com uma imagem. Você vê no lugar do nariz dela um buraco. Então aí eu fui hoje, né? Entrei aqui em casa no banheiro, olhei no espelho e vi o meu nariz no lugar e falei: "Oh Deus, agradeço por o meu nariz estar no mesmo lugar de sempre." Quer dizer, você só vai dar valor a uma coisa quando você perde. Tem gente que está morrendo de câncer e diz que está tão feliz de poder ter respirado um pouco mais, de ter bebido um copo d'água. Você está dando valor a isso, agradecendo a Deus em oração por um copo d'água? Tem gente que não está podendo mais beber água. Tem gente que não está podendo comer uma comida deliciosa. Deus é tão amoroso que ele não só fez o homem com a capacidade de comer, mas também de degustar alimentos de variados sabores. Agradeça a Deus por isso, pelo amor de Deus. Hoje agradeceu pelo dia de vida. Agradeceu por estar vivo mais um dia, por ter alguém que você ama aí do lado. Agradeça a Deus pela esperança da ressurreição que você acabou de ouvir. Ele promete, Jesus falou para não ficar admirado, não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão, os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. A palavra ressurreição, anastasis, significa levantar de novo, ficar de pé novamente. Essa palavra, ressurreição, se refere ao que Deus promete fazer com aquelas pessoas que morreram no futuro, quando Cristo trouxer um mundo melhor para nós, eliminando toda a maldade na terra, eliminando, destruindo políticos corruptos, eliminando a maldade, a violência, a criminalidade. A terra será um paraíso em breve. E nesse tempo, os que morreram, Deus promete trazer de volta a vida. Então, conforme diz aqui, por exemplo, muitos vão ouvir a voz e sairão. Os profetas da antiguidade, por exemplo, homens como Jó, ele falou: "Quem dera que Deus me escondesse na sepultura, que me ocultasse até a ira dele passar, que me estabelecesse um tempo e então se lembrasse de mim." Jó sofria muito porque ele foi atacado por um furúnculo maligno, desde a sola do pé até o casco da cabeça. E ele achava que era Deus. Como nós sabemos, a história mostra que era o inimigo, Satanás, o diabo, que colocou ele à prova. E Satanás, na frente dos anjos no domínio celestial, ele disse que se Jó fosse sofrer muito, passasse privações e dificuldades, ele ia culpar a Deus e abandonar a Deus. Mas Jó não abandonou a Deus.
Jó, ele disse, quem dera, estou sofrendo tanto que Deus me mantivesse ali na sepultura, que em hebraico a palavra Sheol, em grego é Hades, e em latim é infernos. Se refere não ao lugar de fogo, mas à sepultura comum da humanidade. Jó 14:13, ele pediu para ir para o inferno. Algumas versões católicas falam, quem dera que me escondesses no inferno, e que depois de um tempo Deus se lembrasse de mim e trouxesse eu de volta à vida. Então ele sabia que os mortos iriam ficar na sepultura aguardando o tempo futuro. Então Deus no futuro, ele vai eliminar a morte e trazer de volta à vida as pessoas que morreram. O texto de Isaías capítulo 25, versículo 8 diz assim, em harmonia com isso, ele acabará com a morte para sempre. E o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto, e ele tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, pois o próprio Jeová falou isso. E olha o que fala, gente, dos que morreram, se você perdeu um filho na morte, se você perdeu um parente, uma mãe, um pai que você ama. Lembre-se que Jesus em breve limpará a terra e vai começar a ressurreição dos mortos. Isso é uma promessa não vazia, isso não é um culto de emoção de igreja evangélica. O que eu estou falando aqui baseia-se em entendimento e conhecimento exato da Bíblia Sagrada. E olha o que diz Isaías 26:19. Os seus mortos viverão. Ou seja, aqueles que Jesus achar que deve voltar na ressurreição, voltarão. Sim, aqui diz, acordem e gritem de alegria, vocês que residem no pó, pois o seu orvalho é como o orvalho da manhã. E a terra deixará que os impotentes na morte voltem a viver. Que promessa maravilhosa! Deus é muito bom. Por isso que diz que Deus é amor. Você esperaria o quê de um Criador amoroso? Ele realmente vai fazer isso. Ele vai trazer de volta à vida. Quantas pessoas não morreram de uma maneira cruel e covarde? Eu vi uma imagem uma vez, um programa na TV, mostrando aqueles de investigação, um senhor já, né, de idade, o cara de cabelo grisalho dentro de uma empresa, todo mundo achava ele gente boa. Mas aí ele cometeu uma infração de trânsito, aí a polícia americana olhou, pegou o DNA dele e descobriu que era o mesmo DNA que acharam em uma moça assassinada à beira de uma estrada numa rodovia interestadual americana. Isso 30 anos antes. Ele tinha matado uma moça depois de estuprá-la. Então muitos assassinos, hoje aparentemente impunes, né? Eles uma hora a casa cai. Mas e se eles continuam felizes e morrem até gordo, como morreu aqui o Mengele no Brasil, né? É um ex-criminoso nazista. A Bíblia mostra que esses não vão voltar na ressurreição. Mas as pessoas que morreram covardemente, como essa moça, que eu acabei de falar, a história real, Deus certamente vai trazer de volta ela para viver novamente aqui na terra. Ela será acolhida novamente e viverá. Se ela continuar e aceitar os ensinamentos corretos, vai viver e será então, por isso que aqui fala que é uma ressurreição de julgamento. Porque dependendo da reação da pessoa, ela vai continuar na terra ou não. Porque Deus não vai mais permitir ladrões, estupradores, assassinos, mentirosos, pessoas que praticam essas coisas na terra. Então, nós precisamos lutar para se harmonizar agora. Não tem nenhum na terra que é santo em grau absoluto, que é sem pecado ou imune à imperfeição. Todos hoje na terra são imperfeitos. Só teve um que realmente foi perfeito, Jesus Cristo. E por morrer fiel, ele resgatou a humanidade da morte e comprou o direito da vida eterna por meio do sangue precioso derramado por ele. Então é assim, agora você tem esperança de vida. Os que morreram e por acaso Deus considera como pessoas que poderão voltar, Jesus é quem vai decidir isso, né? Porque ele falou, o Pai não julga ninguém, mas deixou ou passou o julgamento confiado tudo para o Filho. Jesus agora decidirá na vinda dele quem é que vai e quem não vai ressuscitar. Quem é que vai passar com vida na vinda de Cristo e quem não. Na vinda de Cristo, ele vai simplesmente separar a humanidade entre os que vão continuar de pé e os que vão cair. Sim, vai haver a separação das ovelhas e dos cabritos. Nós não podemos alegar, afirmar e julgar ninguém, porque Mateus 7:1 fala, não julgueis para que não sejais julgados. Mas quando Cristo vier, ele sim vai dizer quem é ovelha e vai dizer quem é cabrito. Não cabe a nós dizer quem é ovelha e quem é cabrito. O texto de Mateus, no capítulo 25, fala isso. Quando Jesus vier, a vinda dele é um evento futuro. Está para ocorrer em breve. Nos anos à frente, Jesus virá. Vai invadir o mundo físico,
E onde tiver estuprador, ladrão, assassino e político sujo, corruptos, né? Vão morrer todos. Vão deixar de existir e a terra vai ser governada por Deus por meio do seu rei designado, o seu rei designado, Jesus. O texto de Mateus 25, capítulo 31, versículo 31, melhor. Capítulo 25, versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então aqui é quando Jesus vier, no futuro próximo, ele vai separar. E aí sim nós vamos saber quem é cabrito e quem é ovelha. Porque hoje o cara pode ser uma pessoa maldosa, perversa, mas ainda há tempo, pode mudar. E é óbvio que a Bíblia não fala somente em mudar em palavras. Tem que depositar fé em Deus e ter obras de arrependimento. Tem um texto que usa essa expressão, obras de arrependimento. Não adianta o cara falar, entrar num culto de emoção evangélica e levanta a mão e falar que já está aceitando Jesus. Isso não quer dizer nada, ele tem que mostrar por meio de obras de arrependimento. Repito, essa frase está na Bíblia. Apresentar obras de arrependimento. Então é necessário a pessoa provar que realmente mudou, né? Hoje mesmo, você está achando que pode melhorar? Tem que apresentar obras próprias de arrependimento. Por quê? Porque na vinda de Cristo, nós temos que fazer de tudo. Não só súplica, mas orações e súplicas. A oração é tefilá, né, em hebraico, na língua de Jesus. E já súplica é terriná, é outra palavra. A Bíblia fala sobre isso no capítulo 21 de Lucas, né? Que a pessoa tem que fazer todo o tempo súplica a Deus e se esforçar muito, porque não vai ser tão fácil assim. A pessoa que acha que, tá tudo bem, não estou fazendo nada de mal, não mato, não roubo, não faço nada de grave, mas se ela coloca Deus no fundo do baú, né, e não adora a Deus, o Deus da Bíblia, se ela acha que o Deus da Bíblia é a Virgem Maria, se ela acha que o Deus da Bíblia é o Deus lá das religiões do Oriente, ou se ela rejeita Jeová como ser supremo, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Gálatas capítulo 1, versículo 1 fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isto é, a Jesus. Então se você não entende exatamente com clareza quem é Deus, isso é um grande problema. Por quê? Porque o texto fala para você suplicar a Deus por meio de Cristo. Não é suplicar a Cristo, mas é suplicar a Deus por meio de Cristo. O texto de Lucas, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o que nós lemos aqui no texto de Lucas, capítulo 21. Olha como que nós temos que fazer para ficar de pé na vinda de Cristo. Uma das dicas que Jesus deu. Ele fala assim: mas prestai atenção a si mesmos para que o seu coração nunca fique sobrecarregado, quer dizer, pesado, só pensando em quê? Excesso no comer, beber e com as ansiedades da vida, e de repente aquele dia os apanhe de surpresa. Então aqui falou que se você estiver preocupado só com comida, bebida e pagar contas e o dia a dia aí, você vai ser pego de surpresa. É necessário algo mais? É. O quê? Jesus fala que tem que fazer a pregação. Fazer o que ele mandou em Mateus 28, 19, 20. Ide fazer discípulos. Você tem que começar a partilhar com alguém aquilo que você aprende sobre Deus. Mesmo do seu ambiente familiar ou outro, você precisa começar a conversar, explicar para outros e fazer o trabalho que Jesus falou, ide fazer seguidores, ensinando-os. Mateus 28, 18 ao 20. Então é por isso que ele falou para prestar atenção a si mesmo. Outra coisa, a pessoa pode ser uma pessoa boa, que não mata, que não rouba, mas se ela estivesse que não rouba, né? Mas se ela estiver fazendo certas coisas, ela não vai passar com vida. Você precisa estudar a Bíblia para saber quais são as coisas que desagradam a Deus. Por quê? Porque Jesus virá e vai pegar muita gente de surpresa, como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantenham-vos despertos, fazendo todo o tempo súplicas, para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e consiga ficar em pé diante do Filho do Homem. Então é necessário fazer súplica a Deus e buscar, estudar a Bíblia regularmente para você entender quem é Deus, o verdadeiro Deus, fazer a vontade dele, saber ou ter o conhecimento exato, conforme diz a Bíblia em Filipenses 1:9. Paulo disse que orava para que os cristãos tivessem conhecimento exato. Você não pode ficar pregando mentiras como muitas igrejas pregam. Tem que saber exatamente quais são as mensagens de Deus para você. Né?
E aí, a perspectiva é maravilhosa. A terra paradisíaca que aproxima-se. A terra será um lugar bom para você. A criação foi feita para o homem viver numa terra assim, né? Então veja que maravilha que a terra será. É um lugar bom, assim como Deus pretendia originalmente quando criou o primeiro casal humano, Adão e Eva. Então é isso. Você, por depositar confiança, certeza na promessa de Deus e buscar a Deus de todo o coração, tem uma perspectiva de vida, onde no tempo em que você verá o cumprimento da oração do Pai Nosso, quando a vontade de Deus vai ser feita assim na terra, como já foi feita nos céus.